Como que era essa Elis mãe? Te levava para a escola? Bem melhor do que como cantora. Você vê um artista, você vê 6 parasitas ao redor. Se eu não tivesse vivo, seria mais fácil. Eu roubei a minha mãe. Então, assim, como é que você traz um cara na casa de Francisca que roubou a própria mãe? Eu amo o Roberto, mas, Roberto, desculpa. Tem a Elis e tem você. Desculpa. Daqui a 250 anos, eu não sei se vou lembrar de você. Da Elis, bom. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação. Eu queria agradecer a Casa de Francisca por ter abraçado imediatamente a ideia de trazer o João aqui para a gente fazer essa entrevista. Agradecer vocês que vieram, né? Voltaram a casa. E ter um orgulho de chamar João Marcelo Bosco. Por favor, João. O que fez você escrever agora a história da sua mãe? 2 coisas. Primeiro que, assim, quase todo dia alguém fala alguma coisa sobre a Elis comigo. E quase toda semana alguém me pergunta se eu me lembro da minha mãe. E aí, assim, é sempre numa situação, né? Tipo, num corredor ali, numa passagem, eu não tenho tempo de explicar. E aí eu falei, eu vou sentar e vou mostrar, né? Contar para as pessoas como era. Essa é a razão número 2. A razão número 1 é que eu tenho 2 filhos. E eu aprendi que as pessoas morrem, né? Então eu preferi deixar por escrito, como eles não vão conviver fisicamente com elas, o livro é dedicado a eles, contar as histórias da minha perspectiva, antes que alguém fizesse isso, né? Você, logo no começo, se refere, João, aos parasitas. Espera aí, os parasitas são pessoas que estavam ao lado da mãe do João? No livro ele fala isso. Não, mas em todo lugar. Você vê um artista, você vê 6 parasitas ao redor, não é? Quer dizer, pessoas ali ao redor, mas que você foi descobrir que eram parasitas depois? Porque, veja, o primeiro saco que você vai puxar é o saco do filho do artista, se você quer ser amigo do artista. Então, se eu quisesse ser amigo do Bruno Mars, eu não vou falar de nenhum artista brasileiro hoje para evitar qualquer problema, né? Eu ficaria amigo do filho do Bruno Mars. Aí, depois que o Bruno Mars morre, você que era o melhor amigo que levava o filho dele para ir ver os jogos de basquete e tal, você simplesmente desaparece. Então, naquele momento, você descobre, né, que, na verdade, não era sobre você. Você era só uma ponte para ficar perto de uma estrela. Isso é comum, né? Mas eu descobri isso... É comum, mas tem um episódio que você narra, que eu pensei que você fosse contar, então eu vou contar. Posso contar? Eu já sei que você vai falar. É que o pessoal aqui não vai lembrar do Play Center, vai? Sim. Play Center. A gente foi àquela montanha-russa e a gente está vivo. Uma salva de palmas para a gente. Um milagre, né? A gente não morreu no Play Center, né? Eu estava na Marginal com um daqueles que eram um dos melhores amigos da Elis, que, enfim, me tratava assim como um rei. Tinha jogo da seleção. Eu nem sou fã de futebol, assim, eu gosto, mas, enfim, sou um adulto, né? Então, assim, eu era uma criança, eu gostava, e tinha futebol, ele me levava, e tinha isso e aquilo. E aí, depois que ela morreu, ele sumiu, e um dia ele me pegou e resolveu dar uma volta comigo. Passamos na frente do Play Center, eu vi aquele lugar lá. Falei, poxa, um dia a gente podia vir aqui, né, ao Play Center. E aí ele, sem me olhar, ele continuou dirigindo e falou, eu não levo nem meu filho ao Play Center, por que eu levaria você? Aí foi chocante, né? Eu falei, caramba, mas cadê aquele cara que era uma fofura? Né? Ele não estava mais na folha de pagamento e não tinha mais alguma coisa pela qual, enfim, manter aquela relação. Mas isso é recorrente, veja, eu não vejo maldade nisso, até porque todo mundo era muito novo. É só uma pessoa tentando manter o emprego. Mas o contexto, João, Bom, Elis morre, o seu irmão Pedro e sua irmã Maria Rita vão morar com César Camargo, pai deles. Sim. E você? Eu fiquei meio num limbo ali. Porque, assim, é como uma criança de 11 anos que fica num lugar para adoção, né? Ninguém quer, né? Tipo, eu ouvia muitas coisas, quem vai pagar as contas e etc. Eu virei meio um problema para as pessoas.
Se eu não tivesse vivo, seria mais fácil, porque os 2 filhos estavam com o César. O Ronaldo, meu pai, morava no Rio, eu não tinha contato com ele, porque minha mãe brigou com ele. Um pouco antes de morrer, ela fez as pazes com ele. E aí permitiu que, depois da morte, eu pudesse falar com ele, porque, durante a vida dela, eu não ouvia as melhores coisas dele. Aliás, eu não ouvia nada, era uma figura dissolvida, né? Uma vez ela falou Lobo Bobo, que era uma música dele e tal, mas então não era uma relação maravilhosa. Então, assim, eu não queria morar no Rio, porque eu já fiquei distante dos meus irmãos, não tinha mais a minha casa, não tinha mais o centro da minha vida, que era a minha mãe. E se eu fosse morar no Rio de Janeiro, bom, não estaria aqui agora, né? Porque quando eu fui conhecer o Ronaldo, eu falei, não é o melhor lugar para uma criança crescer, e o meu grande ponto de contato com a realidade era a minha escola, porque os meus amigos do ano retrasado continuavam na minha classe. Então, a escola era um ponto importante para mim, Pueridomus, à época. Bom, você foi morar com o seu tio, Rogério. Sim, que eu não citei nenhuma vez no livro, né? Eu não falei o nome dele nenhuma vez, né? Então, estou falando. Não, você pode falar tudo. Rogério era irmão da Elis. E não era muito fofo comigo, né? E você também não era muito fofo com ele. Eu? Não. Acho que vocês não se davam. Não, ele era o cara mais fofo do mundo, né? Sempre foi aquele meio bugre, né? Uma vez, em 1980, durante a Saudade do Brasil, a gente foi numa praia no Rio de Janeiro, na prainha. Chegamos lá, ele teve a ideia fabulosa de me botar no gol e deu aquele chute, né, e quebrou o meu braço. Então, eu não tinha muita noção das coisas, né? Uma vez a Elis discutiu com ele, no interior de São Paulo, eu via as pessoas, durante um show, saindo, porque ele colocou num volume muito alto. Tipo, se a gente colocasse num volume absurdo aqui, vocês falassem, não dá para ficar aqui, eu vou embora. E ele falou, e eu estava lá na mesa de som, ele falou, aprenda que você nunca deve brigar com o técnico de som. Então, ele tinha essa coisa, não era uma má pessoa, mas muito jovem e tal, mas ele... Eu acho que todo mundo saiu de órbita depois que ela morreu, todo mundo perdeu meio a cabeça, né? Então... Evidentemente que, assim, a relação depois ficou um pouco conturbada, porque parecia um favor, né? Você faz as coisas como eu quero, ou então você vê o que você vai fazer da sua vida. Entendi. No primeiro dia de aula, eu fui com uma caderneta no Pueridomus, que, aliás, tem uma pessoa aqui que chama... Tem parte do nome Regina, em homenagem a Elis, que trabalha lá. E dentro da caderneta tinha um pedido para eu ter uma bolsa de estudos. Eu falei, o cara nem vai lá pedir uma bolsa de estudos, né? Que me foi dada, mas eu fiquei muito envergonhado. Então, não era uma relação exatamente legal. Sim. Mas também não era ruim, tinha os seus momentos, né? Mas ele se julgava... Ele achava que ele era o João, e eu era o Rogério. Mas ele era o Rogério e eu era o João. Entendi. Entendeu? As pessoas, os entrevistados, João, para a biografia, quando eu fiz, eu lembro das pessoas perceberem a sua mãe, a Elis, no caso, mudando, se transformando. Inclusive, nos últimos meses, a interpretação que já não batia muito com a letra, e o Caetano estava lá assistindo o Trem Azul com a Gal Costa, e os dois se lembraram na entrevista, aquilo só podia ser cocaína. Você percebeu a sua mãe mudando no final da vida? Não, absolutamente não. Absolutamente não. Nunca percebeu? Percebeu uma festa? Não, mas isso tem, tipo, 4, 5, uma semana antes dela morrer. Mas absolutamente não. Porque é uma mulher que foi criada no Rio Grande do Sul, acho que nasceu em 1945, primeira geração de mulheres, ou das primeiras a sair de casa. A avó dela, quando ela decidiu ser cantora, ela falou que era melhor se ela fosse puta, porque pelo menos as pessoas não saberiam. E antes disso, ela cantando era muito legal. Então, como ela dizia, né, quando era para mim, era ok. Perdão, quando era para eles, eu cantar era legal. Quando virou para mim, era ruim. E então, eu acho que existia da parte dela uma certa, ao mesmo tempo, uma coisa muito aberta, muito avante, mas uma coisa extremamente conservadora. Tem no livro uma coisa que eu falo, né? Ela sentiu o cheiro de maconha ou de hemp, ou de, enfim, o que vocês quiserem chamar, e ela saía do hotel. E eram os próprios músicos que estavam fumando. Sim. Então, o primeiro capítulo se chama Eu Cansei de Ser a Polícia dos Meus Amigos. Né? Sim. Mais para frente...
Não, quando eu olho em retrospectiva, a gente vê a TV, você vê uma mulher exausta, moída pelos homens. Aquela festa, João, que você até pergunta, será que eu deveria ter dado o flagrante? Você Sim. olha e vê um movimento estranho, pessoas cheirando. Isso é um spoiler. Não, spoiler... Spoiler. Você está me obrigando a dar um spoiler. Porque você ali percebeu e você... Ó, o Caiu um spoiler. brinco, né? E você se pergunta, será que eu deveria ter entrado? Será que teria Sim. mudado alguma coisa? Sim, eu me pergunto porque foi algo que eu pensei de confrontar, porque eu percebi o que estava acontecendo, eu não era idiota. Eu já percebia. Por exemplo, em 80 estourou o Lança-Perfume. Se vocês perceberem, Lança-Perfume tem lá um... Tss, e no Chega Mais, se vocês ouvirem até o final, tem cheira, chega mais, cheira. Então, assim, tinham 11 pessoas que não cheiravam, né? A Elise mais 10, né? Então era uma coisa, né? Não só no meio artístico, porque falam muito. O meio artístico tem muitos gays, tem muitos bissexuais, tem muitas pessoas que bebem, tem muita droga. Não, o meio artístico é o que tem o culhão de assumir o que faz. Porque eu nunca vi mais uísque do que no escritório de advocacia. Certo? Eu nunca vi. Eu conheço vários médicos que viraram médicos não para salvar vidas, mas para ter acesso. Então, assim, era uma cultura da época. E a Elise era careta. Era aquele negócio, tipo assim, todo mundo é careta. Todo mundo me acha careta. Eu chego num lugar, a conversa muda. Eu sou a polícia dos meus amigos, né? Sim. Eu lembro, tem um diretor famoso, que eu não posso falar o nome, senão seria muito antiético, que é o Daniel Filho, que me disse que ele ia gravar lá num teatro no Rio de Janeiro, que eu também não posso falar o nome, que é o Teatro Fênix, que quando ele virava para a plateia, ele às vezes parava a gravação e dizia, gente, dá um tempo que eu preciso filmar, porque não dá, entendeu? Você tem alguma dúvida da razão da morte da sua mãe? Não, assim, existem... A teoria mais bonita, assim, é do André Midani, que foi presidente da Philips e fez a maior parte dos discos dela. Depois ele trouxe a Warner para o Brasil e ela gravou vários discos com ele. É um gênio, um cara, enfim... Bossa Nova, Jorge Ben, os Novos Baianos, todos os baianos, o João Gilberto, todo mundo. Teve até uma foto que foi feita certa vez que tinham todos os artistas reunidos e aí embaixo tinha agora só falta o rei, que era o Roberto Carlos, que era o único que não estava na Philips, né? Então ele teve uma teoria que ele falou certa vez, que ele falou: Elis morreu quando ela sentiu que ela não poderia mais gravar um disco que fosse tão bom quanto o anterior. Isso é poético, né? Mas não, os homens matamos Elis, né? Diferente. O que o Enfield falou, eu acho que é o mais... Nós, homens, matamos Elis. Eu acho que sim, acho que é um misto de machismo, de cansaço, do repertório que ela... Uma coisa é você ligar para o Milton Nascimento em 66 e via Canção do Sal. Outra coisa em 81 e você pedir para alguém uma música e vir alguma coisa. Ela estava interessada, por exemplo, no Itamar, mas ela tinha medo de falar, eu não sei se eu tenho que me aproximar da vanguarda paulistana, porque eu sou uma mãe de 3 filhos com 35 anos, eu não sei se eu vou atrapalhar o movimento. Ao contrário de outras pessoas, que eu não vou citar o nome, que se aproximam de movimentos, diluem os movimentos e como vampiros, bebem e seguem, a Elis tinha esse medo de não diluir as coisas, de perceber que ela poderia, com o tamanho dela e com a idade dela, 35 anos, né? Hoje em dia é jovem isso, né? Ela tinha medo de prejudicar. Então, eu acho que tem um componente também artístico, mas eu acho que é um conjunto de coisas, separação. Uma mulher tirar a roupa, perguntar para uma amiga, eu sou uma merda? Você acha que eu sou uma merda? Alguma coisa, né? Alguma coisa muito traumática deve ter mexido com ela. Final de um casamento, qualquer coisa, né? E eu conversei com o Nelsinho, uma coisa que não está no livro, o Nelsinho Mota, ele falou, João, eu encontrei com a sua mãe, e uma certa vez, um pouco antes dela morrer, ela foi até meu apartamento e falou, eu perdi o voo. E aí, ela ficou no apartamento dele e ele disse que, quando ela tirou a roupa, ela estava usando uma lingerie de uma mulher de 55 anos, 60 anos, à época. E depois, quando ela ficou nua, ele falou, João, eu não entendi, porque ela estava linda. Então, ela se enxergava de um jeito que era completamente distorcido, né? E ninguém diz para o Michael que o nariz dele está ruim, né? Então, assim, as pessoas não falam a verdade, né, para um artista, né? Nem quando é boa, nem quando é ruim. Então, acho que é um misto de coisas. Mas, no final das contas, eu acho que é o machismo invencível. Entendi. Eu acho que, no
no fundo, é uma mulher exausta de tomar porrada de tudo quanto é lado, de ficar se protegendo, né, de um meio que é, enfim, como muitos outros, 95% dominado e vivido por homens, né? Como que era essa Elis mãe? Te levava para a escola? Bem melhor do que como cantora. Bem melhor. Muito boa. Porque veja, você consegue imaginar alguma estrela hoje indo com o próprio carro até uma feira, descendo e fazendo compras? A Elis já era Elis fazia muito tempo. A Elis nasceu Elis com 19 anos, ela já foi apresentada ao Brasil pela televisão, ganhando o festival com 19 anos. Já, com 21, ela já tinha ido 3 vezes à Europa, já tinha sido no Olympiade de Paris a pessoa mais aplaudida e tal, etc, etc, etc. Então, enfim, eu perdi o trem dos meus pensamentos. Você falava da Elis. Você trocaria a Elis mãe pela Elis artista? Não, absolutamente não. Seria muito egoísmo, né? Mas, enfim, eu acho que o despojamento da Elis me faz olhar hoje os artistas e olhar como a coisa toda foi com um pouco de como eu vou dizer, de compaixão, que é sofrer junto, né? Fala, putz, esses caras não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão vivendo um transe. A vida pública é uma vida ficcional. Fora a Casa de Francisca, que é mais bonito ao vivo do que no Instagram, né? Não sei, o nível de estrelato que ela tinha, o despojamento dela, era um negócio muito chocante. Quando eu lembro hoje, em retrospectiva, e tento compreender, do lado da minha casa tem uma padaria. Parece Drummond, né? Tem uma padaria do lado da minha casa. O dono da padaria trabalhava no mercado municipal, e a Elis ia lá. E ele fala, a gente não acreditava que ela entrava e comprava as coisas e tal. Então, esse nível de despojamento, já sendo quem ela era, já era artista que tinha sido a primeira artista a vender 1 milhão de cópias no Brasil, foi a primeira artista a ser contratada pela Globo. Esse negócio que a gente vê todo final do ano de Roberto Carlos Especial, o Ronaldo, meu pai, inventou para a Elis, foi a Elis Especial, primeira. O Roberto é anual, por causa do talento. A Elis era mensal, por causa do talento. Então... Eu amo o Roberto, mas, Roberto, desculpa, tem a Elis e tem você. Desculpa. Daqui a 250 anos, eu não sei se vou lembrar de você, da Elis, bom. Eu roubei a minha mãe. Então, assim, como é que você traz um cara na casa de Francisca que roubou a própria mãe? Seria um bom processo, né? Olha a cena, gente. Olha se isso não é um filme pronto. João atende o telefone. Oi, eu queria... Aliás, eu achei o jornalista da Jovem Pan que fez isso. Sim, mas vamos lá. Deixa eu contar o que aconteceu. Eu sei, mas só deixar claro que era um cara que era jovem, que não sabia o que estava fazendo, que deram um telefone da casa da Elis Regina para ele, porque ela frequentava a Jovem Pan direto, e ele teve que ligar. Então, assim... Eu entendo, porque eu faço isso muitas vezes. Fiz isso muitas... Né? Os jornalistas fazem isso. Jornalista é um povo que a gente não pode confiar. Pois é. Mas aí a gente Minha mãe casou com meu pai, você viu a merda que deu, né? Tem essa função de ligar para casa. Imagina, confirmar se uma pessoa morreu. E foi isso que aconteceu. Esse rapaz da Jovem Pan ligou para a casa da Elis, atendeu o João, 11 anos de idade. Queria só uma informação. A senhora Elis Regina morreu mesmo? Aí eu falei, não, e desliguei. Você não acreditou naquilo? Não, achei... Não, tipo, aquilo me deixou mais preocupado, porque ela já tinha saído de casa nos braços do Samuel, mas ela estava viva. Eu falei, não, porque Elis Regina não morre, na minha cabeça, né? Minha mãe não morre. Então, eu desliguei o telefone, mas eu fiquei bem intrigado. Mas, enfim, eu não tenho nenhum tipo de raiva, nenhum tipo de bronca, eu entendo o cara. Naquele dia, né, foi chocante. E o Pedro, o César manda ele para a sala. Vai para a sala, Pedro. Não, pai, o que está acontecendo, pai? 6 aninhos. Vai para a sala, Pedro. E aí o Pedro vai para a sala. Filho, liga a televisão, vai assistir alguma coisa, depois a gente conversa. Ele liga a TV, plantão do jornal Hoje. Não, mas estava em todos os canais. Morreu nesta manhã a cantora Elis Regina. Ele te contou isso? Sim, abre o livro, eu estou abrindo meu livro com isso. Eu sei, que eu não lembro, eu já li faz tempo. Aí o Pedro volta e fala, pai, a televisão falou que a mãe morreu. Daí o César abaixa, pega o Pedro no colo, leva para o quarto, com a Maria Rita,
E ali, a lembrança do Pedro não é da morte da mãe, não foi o que chocou. O que chocou o Pedro foi o pai desmoronando na frente dele. Para mim o momento mais triste foi quando eu voltei do velório e não quis ir ao enterro, porque nem dava, estava uma confusão. Foi uma coisa assim, do tamanho que foi quando foi a morte do Ayrton Senna, né? As imagens mostram. E eu acho mais interessante cantar do que dirigir, embora seja muito fã do trabalho que é feito pela irmã dele, com a imagem dele, mas dirigir um carro eu acho interessante, mas cantar eu acho mais interessante, né? E, enfim, o que foi? Não sei onde você vai chegar. Não, qual cena? Você volta para casa. Não, a cena mais pesada é quando eu não consegui. Eu abri a porta do quarto dos meus irmãos e foi a única coisa que eu não consegui encarar. O quarto dos meus irmãos com a minha mãe não estando mais lá. Segurou bem. Não, na verdade, eu acho que... Primeira vez que você não chora contando isso. Não, porque enfim, né? Eu tomei... Como é que é? Rivotril, Frontal, Gardenal, Gin. O dinheiro que eu lhe dei pro tamborim não vai gastar, depois jogar a culpa em mim. O dinheiro que eu lhe dei não é meu, não. É da escola, por favor, não mete a mão. O cara vai na bolsa da mãe e pega uma nota de 500 cruzeiros, devia ser. Na época era uma grana, cara. Mas, na verdade, vieram 2 notas de 500. Putz, foi pior ainda, cara. Você roubou a sua mãe. Eu roubei a minha mãe. Então, assim, como é que você traz um cara na casa de Francisca que roubou a própria mãe? E era Elis Regina, mãe. Ela era rica. Eu não tenho medo de tirar. Tirar dinheiro de rico é sempre... Não tem nenhum problema. Ele se vira. Tá, e aí sua mãe fez o quê? Ela me expulsou de casa. Você foi morar onde? Eu fui morar... Enfim, era na Cantareira. Eu fui morar num... Desculpa. É que é engraçado. Porque eu me lembro do medo de tudo que eu tive. Eu falei, essa mulher vai me matar, né? Porque, assim, deixa eu explicar. Eu tinha amigos lá na Cantareira. A Cantareira, hoje, é cheia de gente, mas era vazia. Não tinha nem telefone, uma das razões pelas quais ela foi para lá. A primeira razão foi pela poluição. Já naquela época, com medo por causa do Pedro e tal, etc. E meus amigos mais velhos, eles já tinham uma carteira, ganhavam mesada. E minha mãe falou, que mesada? Eu vou te dar uma cadeirada um dia. Aí eu peguei e falei, preciso de um dinheiro. Não tinha nem onde gastar lá. Não era um lugar que tinha enfim, uma loja ao lado. Tinha um barzinho lá, uma Secos e Molhados a quilômetros de distância. Aí eu fui à carteira dela e puxei uma nota de 500 e vieram 2, que seria hoje tipo R$1.000. Aí ela falou, você roubou sua mãe. Eu nunca mais esqueço, você é um gato, e não era um elogio. Você nessa casa não vai mais morar. Eu vou pensar no que eu vou fazer com você. Aí ela botou, eu tinha uma cabana de índio e você vai morar lá e eu vou ver o que eu vou fazer com você. Eu fiquei 3 dias, mais ou menos, morando fora. Mas era um negócio, mas tipo assim, eu não sabia, mas aí a moça que trabalhava em casa, João, vamos lá para o quarto, sua mãe já dormiu. E aí eu ia para o quarto e dormia. João, a sua mãe ainda não acordou, vamos voltar. É claro que a sua mãe mandava ela fazer Claro, ela não queria deixar o garoto lá. E aí ela vinha logo depois, engraçado, eu entrava no lance, passava, sei lá, alguns minutos ou anos, e ela, bom dia, João Marcelo Boscoli. Quando é João Marcelo Boscoli é que eu me ferrei, né? Pensou no que você fez? Tal? Pensei, mãe, tal. Que vergonha e tal. E foram 3 dias. Eu fui expulso 2 vezes de casa, Então, na verdade. e o dia... Mas você entregou Parece o nome do Jô cara. Soares levantando a bola para o entrevistado cortar. Mas para provocar a história, quando você vai passar uma tarde na casa de um amiguinho da escola... Não foi uma tarde. Fui passar um final... Você Final falou... de semana. o final de semana. Gente, eu não tenho culpa. Eu estava num colégio. Tinha um amigo da minha classe. Todos os amigos foram dormir na casa de um amigo. Pode falar. Não, melhor não falar. Mas está no livro. Não, mas você... Não, eu não falei o nome. Era vice-governador de São Paulo em 1981. Google it. Eu falei o nome. Não, você escreveu, você me entregou, mas eu não vou botar o nome dessa pessoa no meu livro. Botei 11 nomes, vou botar o nome desse cara. Eu fui na casa de um político, né? Enfim, desse tipo de gente. Pode falar? Não, a gente fala no final. Aí eu cheguei,
fui lá na sexta-feira com todo mundo e tal, achei tudo lindo. Aí voltei no domingo, Dona Elis. E aí, meu filho, como foi o final de semana? Eu voltei tipo, uau, mãe, é demais a casa dele, casa do Marquinhos. Puxa, ele tem um fliperama em casa. Como assim? Fliperama em casa, tipo barra pesada, né? Tinha o Cavaleiro Negro. Eu sou o Cavaleiro Negro, estou à procura de um desafio em guarda da Tato, né? Aí tinha cachoeira. Cachoeira? Ele tinha um mordomo. Mordomo? É só para ele, um quarto gigante. Tinha um Paco Rabanne de 1 litro. Paco Rabanne de 1 litro? Closet, um moleque de 11 anos com closet. Nossa, mãe, a casa do Marinho é demais. A casa de quem? Aí eu percebi. Eu falei, meio enrolei, ela falou, João, onde você passou a casa? Onde passou o final de semana? Na casa de quem? Você pode repetir para mim? Eu falei, do Marim. Você passou o final de semana na casa do José Maria Marim? Sim. Você sabe de onde veio esse dinheiro, não sabe? Sabe ou não sabe? Não foi você que contou a piada do frango a Maluf no começo do ano? Como se faz um frango a Maluf? Rouba o frango e depois faz como você quiser? Verdade, sério. Aí eu falei, foi. Falei, então nessa casa você não mora mais. Você sabe de onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro veio de gente que está sofrida, gente que está na fila do INAMPS ou NPS. Você sabe de onde vem esse dinheiro? Isso é uma vergonha e tal. Vou ver o que eu vou fazer com você. Ela já tinha reatado com meu pai e feito eu conversar com ele ao telefone e pedido perdão para mim por ter brigado com ele, pedido perdão para ele e tal. Eu errei e tal. Eu errei, né? Imagina? Aí ele dizendo eu errei, foi tipo um milagre. Aí ela falou, não sei o que eu vou fazer com você, vou conversar com seu pai e depois eu vejo, mas você vai morar lá no corredor. E eu pensei que fosse no corredor dos quartos, e não era o corredor dos apartamentos. Eu falei, mãe, mas tem um outro apartamento, né? Eram 2 por andar. Uma vergonha para mim. Falei, vergonha para você? Vergonha para mim é ter um filho que vai dormir na casa de um bandido. Essa é a vergonha. E outra é o seguinte, eu vou te prestar o meu colchão, essas roupas que você está usando são minhas, você pode ficar com elas, mas eu vou ver o que eu vou fazer com você. João, vai embora sai da minha vista, some da minha frente. Aí eu entendi, né? Aí eu nunca mais roubei e não segui a política. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. Fui vítima de uma grande injustiça da minha mãe. Isso eu não escrevi no livro. Na divisão da herança, é sacanagem deixar 2 com talento vocal e 1 sem nenhum, né? Mas essa era a minha última pergunta. Maria Rita passou por um processo traumatizante para virar cantora. Não, na verdade não é isso. É que assim, Não, você imagina... foi horrível. Não é horrível. Eu sou testemunha. A menina com 4 anos, mal sabia falar. Canta Elis pra gente? Porra, meu, você quer deixar a menina maluca, né? Criou ela teve que ir para os Estados Unidos e perceber, fora do Brasil, que ela cantando, bloqueio, né? as pessoas achavam legal. Um dia o César foi chamado à escola. Você sabia que sua filha canta direito? Sabia. Legal. Então, era um negócio que foi muito massacrante. Para o Pedro, menos, mas para a Elis, para a Maria Rita, como filha da Elis, desde os 4, 5 anos, estavam perturbando a criança. Eu não sei nem como ela gosta da Elis. Entendeu? Tem 2 caras que eu conheço que, dentro do estúdio, não usam o afinador digital. Maria Rita e Pedro Mariano. É uma pena, porque os 2 nasceram do quarto ao lado. Eu queria que fosse isso expandido para todo o país. Tem um peso. Ó, a gente. Não tem peso. Eu vou nenhum, perguntar uma coisa com jeito, tá? Cara, você vai sair aqui na rua, os caras vão te reconhecer e vão falar sobre Elis com você. Você vai a um show, vai estar uma cantora no palco, ela vai tremer porque entrou o filho da Elis Regina. São coisas diferentes. Tô imaginando a sua vida como pode ser. Minha vida é maravilhosa. O maior medo que eu tinha é a Elis ser esquecida. E a Elis é lembrada. Todo mundo esquece tudo no Brasil. As pessoas morrem... Você prefere que seja assim? Você aguenta esse tranco? Não aguento, é uma maravilha. O pior seria o esquecimento.
Pede para alguém aqui, nesse lugar sofisticado, de pessoas inteligentes, cantarem 3 músicas da Carmen Miranda. Pede para alguém aqui cantar 3 músicas da Elisete Cardoso ou da Silvia Telles. Pede para cantar 4 da Nara Leão. Quando a gente fez a exposição da Elis, por pesquisa feita pela Nivea, é importante, é uma empresa alemã, foi o primeiro projeto cultural deles no Brasil em 100 anos, sem nenhum tipo de estímulo, as pessoas conheciam 11 músicas da Elis. E estou falando de 18 e 34, isso, aquela época. Então, assim, é diferente. A Elis poderia ter sido esquecida, como todo mundo é esquecido no país. As pessoas acham que o Tom Jobim, daqui a pouco, é um aeroporto, não é um compositor. O JK é um shopping. Entende? Aqui no Brasil, a gente esquece muito rápido das coisas, a gente se joga muito fora. Então, eu acho maravilhoso. Eu poderia, se tivesse um emprego, se fosse um... João, você vai, a partir de hoje, vai ser filho da Elis, vai ser embaixador desse país chamado Elis. Eu seria com todo o prazer. O meu maior medo era a Elis ser esquecida. Isso nunca aconteceu. Então, espero que não aconteça, né? Então, não farei mais perguntas para terminar com essa frase. Obrigado. Imagina, é um prazer. Viu? Obrigado, gente. Sou caipira.